é minha imagem. Levanta a tua mão para adorar. Você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Aleluia. o nome do Senhor. Monte Carmelo, permaneça aqui, que nesse momento nós vamos adorar a Deus também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Monte Carmelo vai adorar a Deus com mais um hino. Enquanto isso, nós vamos agradecer a Deus. Eu quero ler apenas um versículo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Este ato é um ato de fé. Ofertar e dizimar é um privilégio para aqueles que são fiéis a Deus. E todos aqueles que permanecem fiéis a Deus, Deus não deve nada. O Senhor sempre surpreende. Então nós vamos fazer isso com alegria, de forma voluntária. Vamos entregar os nossos dízimos, vamos entregar as nossas ofertas, vamos dizimar para a casa do Senhor com alegria e voluntariamente. Faça isso com toda a sua fé, com toda a sua gratidão, sabendo que Deus é fiel. Não importa qual seja a sua história, não importa quais sejam as circunstâncias, permaneça fiel, entregue o seu melhor a Deus, e com certeza Deus fará o seu melhor para você. Você que deseja dizimar ou ofertar com a máquina de cartão, de crédito, de débito, está ali o diácono Marivaldo. O pastor Nobre estará recebendo os dízimos e abençoando a sua vida. Sentados mesmos, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos a Ti por este privilégio. Que aqueles que irão ofertar e entregar os seus dízimos, o Senhor possa receber com alegria, Deus. E se porventura há entre nós alguém que não tenha o que ofertar ou dizimar, pela fé dos teus filhos, honra, abrindo-lhes portas e portas grandes, para que eles se manifestem, para que a fidelidade deles se manifeste. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Monte Carmelo, adorando a Deus. Aleluia. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez, e agora são mãos feridas.
estou aqui parada. Eu olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar a Vamos tua em pé, vida. Aleluia. Mãos que um fazer um grande dia coral Ele e cantar estendeu juntos. pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Você é gigante. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Oh, aleluia, 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 aleluia. Andarabara shumiri comandalabasuri andalabashai. Urabaracandara shumiri andelebasumiri candarabashai. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Cicatrizes que provam o... Vai, igreja. Pra que eu pudesse ser livre. Só a igreja, sem instrumento, só a igreja. Cicatrizes que provam que Ele Oh, glória a precisou Deus. sofrer pra que eu Aleluia. pudesse ser livre. Glória a Deus. Cicatrizes que Andarabara provam shumiri que comandalabasuri Ele andalabashai. precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para o Calvário agora. Veja na sua fronte uma coroa cravada na sua cabeça, deixando cicatrizes. Olha para as suas costas agora, toda dilacerada pelo chicote dos seus algozes. Olha para as suas mãos agora, cravada pelos pregos no Calvário. Olha para os seus pés agora cravados também, e o seu sangue sendo derramado lá na cruz, pingando no chão, para me libertar, para te libertar, para te dar acesso à presença do Pai nesta noite. O acesso à presença do Deus vivo está aberta, e você pode adentrar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, porque o sangue de Jesus Cristo nos deu acesso à presença do Pai nesta noite.
Andará shemerekomanalabashaya. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aproveitem esta noite. A gente vai falar uma palavra que não é bem aplicada, mas suponhamos que seja assim. O líder aqui dos adolescentes falou: pastor, nas comunidades ainda não há segurança. E muita gente não está vindo por essa razão. Mas eu e o pastor Donifan estamos aproveitando ali, né? Desde o princípio nós estamos vivendo ali uma manifestação de Deus tão grande, né? Deixe que ela alcance o seu coração. Você essa noite pode sair daqui batizado no Espírito Santo, pode sair daqui renovado, que a renovação é importante, muito importante. Você pode sair daqui curado. Você vai essa noite, Jesus está, vamos dizer, Jesus está ao vivo. Está ao vivo aqui entre nós. Graças a Deus. Nesse espírito, meus irmãos, vamos ouvir a mensagem de Deus com o pastor Donifan. Graça e paz a todos. Quantos têm Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 20. Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Curva sua cabeça. Espírito Santo da graça de Jesus, eu te louvo por esta noite memorável, por esta noite tão alegre. Espírito Santo, esta noite que tu tens agendado na tua agenda, Senhor, soberana, eterna, bendita, onde nos congregaste neste lugar, Senhor, para juntos celebrarmos este memorial. Nós estamos, ó Deus, unidos com um propósito: nos alegrar e de um coração agradecido fazer fluir louvores, adoração, porque o nosso coração está rendido a Ti. Por isso eu te suplico, ilumina os olhos do nosso entendimento, abre o nosso entendimento para que sejamos edificados também através da Tua palavra. Para a glória do nome de Jesus, nós te suplicamos e nós dizemos: por favor, se assente. Esse é um texto muito lindo, interessante, porque esse texto, diferente dos outros, ele relata de forma mais completa a noite em que Jesus ele se despede dos discípulos, e antes de se despedir dos discípulos,
ele institui a ceia. Ele institui o que nós chamamos a ceia do Senhor. Jesus, ele não fazia nada de improviso. Há pessoas que pensam que Jesus fazia as coisas de improviso. Jesus não fazia nada de improviso. Jesus, ele sabia o que fazia. Jesus, ele tinha uma mente fabulosa. Nunca, eu creio que nem Adão tinha uma mente tão fabulosa como a de Jesus. Jesus, ele, o homem que é Deus encarnado. Jesus, ele, conhecendo a sua cultura, conhecendo o judaísmo, conhecendo toda a história, conhecendo também a história de Israel, os anseios de Israel, Jesus conhecendo o que estava no coração dos discípulos, discípulos judeus com a visão nacionalista, judeus que tinham interesse em que houvesse uma libertação nacional, que eles estavam subjugados a Roma, pagavam tributos a Roma, e eles queriam uma libertação. Eles queriam que Jesus fosse o libertador. Alguns até entendem que Judas, quando dá o beijo em Jesus, quando ele já tinha entregue Jesus, ou seja, já tinha vendido Jesus, acertado com os sacerdotes a entrega de Jesus, o texto que está escrito lá, ele chega para Jesus e beija, o texto literal dele beija várias vezes, como alguém que ama o mestre. E dá um passo para trás, ele um comentarista, dá um passo para trás. Ele esperava que naquele momento Jesus, ele fizesse menção, ou usasse a sua autoridade de Machia, a sua autoridade messiânica, e fizesse todos virar pó, todos fossem exterminados, aqueles que foram prender o Messias. Isso não aconteceu. Então, Jesus, ele sabe das intenções dos discípulos. Jesus conhece o coração dos homens. Eu me lembro que João diz que Jesus sabia o que há no homem, o que há no coração do homem. Então, você que veio aqui esta noite, Jesus sabe o que está no teu coração. Você que veio aqui nesta ceia, você veio com pensamentos pululando na sua mente, com anseios no coração, com projetos na sua vida. Há pessoas que vieram aqui esta noite, chegaram aqui com seus conflitos, com suas necessidades, mas também com o desejo de que se concretize algo de Deus na sua vida. Você veio ao lugar certo, porque este lugar é casa de adoração. Pois bem, queridos, Jesus, ele mandou preparar a Páscoa. Era a última Páscoa de Jesus. Era a última Páscoa de Jesus com os discípulos. Seria o último momento que Jesus teria de comunhão com os discípulos. E Jesus quis comer a Páscoa com os discípulos. Veja, comer a Páscoa com os discípulos era relembrar algumas coisas. Era relembrar, na cultura judaica, era relembrar o Pessac, a Páscoa tal qual aconteceu lá na saída do povo do hebreu lá do Egito. Então Jesus tinha que fazer nos moldes pascuais da história hebraica, judaica. E ele não fez diferente. Só que quando você vai para Mateus, só diz que ele diz, este é o cálice da nova eterna aliança. Quando você vai para Marcos, semelhantemente. Você vai para João, e tem um resumo diferente, diz, e era a paracévia, ou seja, a preparação da Páscoa. E eles tinham, tudo era datado, tudo era pré-estabelecido. A Páscoa durava cerca de 7 dias, e naqueles 6 dias anteriores, eles passavam, os pães asmos, eles tinham que procurar fermento, se livrar, tudo que tivesse fermento dentro da casa. Eles tinham que se livrar de tudo que tinha fermento, e até mesmo, porque eles faziam o pão do trigo, levedado, faziam o pão. Então, dentro da casa, era um compartimento quase que único, não tinha muita divisão.
era ensinado até como varrer a casa, porque entre os tijolos poderia ter fermento, e eles tinham que passar a vassoura, passava desse jeito, tirando para um lado, tirando para o outro, para não ficar nenhum fermento na casa. Até esses detalhes os judeus se preocupavam. Veja, e aquele cenáculo foi preparado. Jesus disse que eles fossem naquele lugar. Olha, vocês vão encontrar um homem com cântaro, e quando vocês encontrarem esse homem com cântaro, seguiu. Era uma anomalia, porque quem carregava cântaro eram as mulheres. E tal qual um homem. Hoje em dia está meio difícil isso, né? Tudo é unissex, mas hoje, por exemplo, pelo menos quando eu era adolescente, ainda era assim, guarda-chuva, tinha o guarda-chuva do homem, macho, e tinha a sombrinha da mulher, a feminina. E como é que era isso? Geralmente ela tinha uma cor rosa, tinha uma cor florida, e era incabível, inconcebível que um homem usasse um guarda-chuvazinho, rosinha, com florzinha. Isso era inconcebível. Não sei hoje, né, gente? Mas veja, até esses detalhes Jesus se preocupou. Não sei como ele descobriu, não sei se por revelação do Espírito, não sei se já estava acordado. Assim também eu não sei quando ele disse: olha, estão cobrando imposto. De quem cobra imposto? Dos de casa ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros. Então tudo bem, não tem problema. Para que não se escandalize, você vai lá no mar, Pedro, você vai lançar o anzol. Ele disse: não é rede de pesca, é anzol, em alto mar. E o primeiro peixe que você pescar, veja, o primeiro, você vai abrir a boca e vai estar lá um estáter. Você vai pagar por mim e por ti. O meu Jesus conhece as coisas. O teu Jesus, ele sabe das coisas. O nosso Jesus, ele é conhecedor. O nosso Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O nosso Jesus, ele é a palavra, ele é o Criador, ele sabe do que acontece. O nosso Jesus, na sua palavra, tem todo o poder. Ele lança uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra de vida, e ele entende que os discípulos vão cumprir, porque os talmidins, eles aprendem desde pequeno a obedecer, a cumprir a palavra, a memorizar a palavra. Então passa pelo Bar Mitzvah, e quando eles crescem, eles já aprenderam a cumprir a Torá, eles cumprem a lei. Por quê? Porque a vida de um judeu era de obediência. Assim também Jesus entendia que os discípulos tinham que ter uma vida de obediência, porque quem não obedece está fora do discipulado de Jesus. Jesus, ele é especialista em dizer como as coisas devem ser. Nós aqui gostamos de questionar. Nós aqui gostamos de dizer que não está certo desse jeito, Jesus. Eu estou sofrendo tanto, Jesus. E Jesus agora, ele diz: se preparem a Páscoa, siga o homem com cântaro, vocês vão segui-lo, vão entrar na casa, tem um cenáculo alto, e vocês vão subir. Geralmente quem tinha um cenáculo alto eram pessoas que tinham posse, porque na época da Páscoa, eles tinham que ceder a casa para as pessoas que eram forasteiras, que iam de longe para adorar em Jerusalém. Então eles cediam a casa e não podiam cobrar nada nesse período. Então, meu querido, isso mostra a hospitalidade. E quando eles ofereciam a casa, geralmente era o dono da casa que oferecia o cenáculo, que era para uma família, e trazia às vezes esses estrangeiros para estarem ali junto com eles. Jesus, ele vai relembrar agora a Páscoa nos moldes hebraicos. E quando eu olho, irmãos, tem uns detalhes na Bíblia que me fascinam. Tem uns detalhes na Bíblia que me chamam a atenção, porque a maioria de nós somos tão cegos, se não for o Espírito Santo para nos conduzir à leitura, à pesquisa. Pastor Derivaldo está ali, ele sabe muito bem o que é isso. Tem que ler, meu irmão, tem que ler, senão nós não lemos, nós não aprendemos. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo vai revelar tudo. A Bíblia diz que ele vos fará lembrar. Então o Espírito Santo, ele orienta, ele conduz até a literatura que você deve ler ou comprar. Porque ele sabe que há coisas que você vai precisar daqui a 5, 10, 15 anos, que se você não tiver aquela literatura, e quando chegar a oportunidade você deixa passar, porque a mão é assim, aí quando chegar no momento certo você não tem recurso para pesquisar.
A nossa irmã Neide Zacarias está ali, ela sabe muito bem o que é isso. De vez em quando a gente está trocando figurinha pelo zap, ela diz, pastor, tem aqui um livro sobre isso, eu pesquiso lá e mando para ela, e às vezes manda para mim. O que é isso? É interesse em conhecer, em querer saber as coisas. Olha, irmãos, de ontem para hoje, eu fui dormir, já era quase 6 horas da manhã, 5 e pouco. Porque estava essa palavra ardendo no meu coração, sobre os 4 cálices da redenção. 4 cálices da redenção. Você não vai encontrar isso em Mateus, nem Marcos, nem João. Lucas, ele cita 2 cálices. E como é que isso acontecia? Por que esses cálices? Por que é que os judeus faziam dessa forma? Jesus, ele diz, preparem a Páscoa. Quando o pastor Eliseu disse, ceia primeiro sábado do mês, então tem um grupo de obreiros preparando o ambiente para que aconteça a ceia do Senhor. Não é assim? Ou todo mundo deixa tudo bagunçado, tudo sujo, é assim? Me ajude, é assim? O ar-condicionado, o templo tem que estar limpo, cadeira que tem que estar arrumada no lugar, os músicos têm que se preparar, saber quais louvores vão cantar, nós temos que saber quem vai cantar, quem vai dirigir, quem vai pregar, quem vai falar isso, quem vai tocar, não é assim, irmãos? Da mesma maneira, Jesus, prepare a Páscoa. Preparar a Páscoa, tinha que preparar cordeiro. Preparar a Páscoa, tinha que limpar o cenáculo. Às vezes nós não queremos limpar, às vezes nós não queremos limpar a nossa alma. Às vezes nós não queremos limpar do fermento velho. Há tanta coisa ruim, há tanta coisa velha dentro de nós que precisa ser alijado, deixado para fora. Nós precisamos largar coisas ruins, nós precisamos largar o pecado, nós precisamos largar a língua mentirosa, nós precisamos largar a hipocrisia, nós precisamos largar a religiosidade. Nós temos que nos centrar num propósito que se chama Jesus de Nazaré. Morto, ressurrecto, mas glorificado. O nosso Jesus está vivo. Pois bem, no versículo que nós encontramos aqui, versículo 15, ele diz, desejei muito comer convosco esta Páscoa. E ele diz, antes que eu padeça. Então, o que é que acontecia? Para comer essa Páscoa, havia as preparações. Eles precisavam de, por exemplo, deviam pôr sobre a mesa da Páscoa, eu vou começar aqui falando as coisas rápidas, eles precisavam de algumas coisinhas para organizar a Páscoa. Eles precisavam ter sobre a mesa, e a gente não pensemos nós, que a mesa, pastor, o senhor que é teólogo, não pensemos nós, que a mesa era mesa com cadeiras como nós vivemos hoje. Isso é uma cultura ocidental. Naquela época, a mesa era em formato de U, tinha travesseiros, havia o lugar de honra, havia o lugar da ponta que era o dono da casa, havia o lugar para todo mundo, tinha um ponto certo, e eles deitavam, ou seja, cerca de 45 centímetros, eles se colocavam e ficavam ali conversando, tratando de coisas da libertação de Israel. Tudo era uma liturgia, era o primeiro formato de um culto que os judeus tiveram. Então veja, quando a Páscoa acontece no capítulo 12, sim ou não? Sim ou não? De Êxodo capítulo 12, sim ou não? Então eu vou voltar lá para Êxodo capítulo 12, eu vou para lá, para ler um versículo com vocês. Eu poderia simplesmente... Mas eu não vou ler Êxodo capítulo 12. Eu vou ler antes. Porque quando nós olhamos o texto, nós só percebemos detalhes quando vamos para lá e conhecemos um pouquinho da cultura. Eu não conheço nada mesmo. Então eu tenho que pesquisar mais do que vocês. Veja, Êxodo capítulo 6. Olha Êxodo capítulo 6. Versículo 1 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Ele ainda vai fazer, porque por uma mão poderosa os deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra.
falou mais Deus a Moisés, capítulo 6, versículo 2, de Êxodo. Disse, eu sou o... Aqui há o tetragrama, Javé. Mas esse Senhor, ele também se manifesta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque o ato de libertação é dele. Então ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus autossuficiente, é o Deus que tem o domínio do céu e da terra, é o Deus autoexistente que conhece o coração de Faraó, mas que vai impedir que ele se arrependa para que Deus seja glorificado naquela atitude de Faraó sobre o povo de Israel. E diz o versículo 3, e eu apareci a Abraão. Olha a história, olha o Deus relembrando a história. Deus conhece a história. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, está lembrado? É o Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, que coisa linda, não lhe fui perfeitamente conhecido, porque já existiu o tetragrama lá em Gênesis, desde aquela época. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, tem lugar certo. O povo de Deus tem lugar certo. Diz aqui, a terra das suas peregrinações, a terra que Abraão peregrinou, a terra que ele prometeu a Abraão, tem lugar certo. Povo de Deus tem lugar certo. Povo de Deus é peregrino aqui, mas tem o céu aguardando você, meu irmão. Assim como Israel, versículo 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Isso aqui vale dizer para você, vale a pena dizer. Olha, Deus ouviu o clamor de Israel. Deixe falar enfaticamente para você. Deus tem ouvido o teu clamor. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele conhece o teu coração, ele sabe das tuas necessidades, ele conhece o teu clamor. Mas veja, diz ainda o versículo 5, ele diz aqui, e tenho ouvido o gemido, ele tem ouvido as tuas orações, o teu gemido. Quando você não sabe expressar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele suplica por nós com gemidos inexprimíveis. Ele habita na igreja, ele habita na tua vida, porque se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Eu adoro a ele, porque ele habita na minha vida. E diz ainda, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Deus tem uma aliança com você, meu irmão. Então ele sempre irá se lembrar desta aliança com você. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele diz que está contigo, ele está, porque ele vela em cumprir a sua palavra. E aqui, versículos 6 e 7, é o que me chama a atenção. Por isso que eu trouxe vocês para esse texto, para vocês entenderem o que Jesus vai fazer. Versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, primeiro, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira coisa. Segundo, e vos livrarei da servidão. Terceiro, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. E quarto, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Por causa desses dois versículos, os judeus, eles passaram a celebrar o Pessac, a Páscoa. Eu não sei quando eles passaram a beber o cálice, mas eu sei de uma coisa. Por causa desses dois versículos, o povo de Israel instituiu 4 cálices na celebração da sua ceia, ou seja, da Páscoa. E quando Jesus ele está com os discípulos, ele faz exatamente isso. Porque no versículo 16, versículo 17, diz aqui, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Jesus não tomou o cálice. Ele disse, tomai-o e reparti. Então, de repente, Jesus disse, tome o cálice e repartam entre si.
esse cálice, ele era diluído com água. Esse cálice, o primeiro cálice, era diluído com água. Porque quando eles faziam isso, eles recordavam, usavam essa água, e eles, era para se lembrar, recordar as lágrimas que tinham derramado quando eram escravos no Egito. E por causa do sangue do Cordeiro, eles estavam ali celebrando com o fruto da vide, dizendo: um dia nós fomos escravos lá no Egito, um dia nós choramos no Egito, nós derramamos as nossas lágrimas no Egito, mas nós lembramos dela, mas estamos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Só que veja, quando você vai para o versículo, olha aqui no texto, não parece nada aparentemente estranho, mas quando você vai para o versículo 20, e diz aqui: semelhantemente, depois de cear, Paulo usa essa expressão, depois de cear, tomou o cálice. Então, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Então ele está falando de um outro cálice. Baseado no versículo 6 e 7 de Êxodo, nós temos o primeiro cálice: eu vos tirei de debaixo das cargas do Egito, o lugar de sofrimento. Foi ele que nos foi. Assim também Jesus está dizendo: assim como Deus usou a Moisés, assim como meu Pai usou um libertador, eu estou aqui para vos livrar das cargas, do pecado, da escravidão, da culpa. Sou eu, o homem que Deus enviou, assim como ele livrou através das mãos de Moisés, assim como ele livrou Israel das mãos do Egito pelo poder dele através de Moisés, assim também eu sou o enviado de meu Pai para livrar vocês das cargas, vocês das lágrimas, livrar vocês do sofrimento. Sou eu o vosso libertador. Depois tem o segundo cálice. O segundo cálice está no versículo ainda 6, diz assim: e vos livrarei da servidão. Eles estavam no Egito, eles ainda iam sair do Egito. Deus não livra apenas das cargas, dos choros, das lágrimas, mas Deus também livra Israel do senhorio de Faraó. E ele diz aqui no versículo 6: e vos livrarei da servidão. Jesus, ele veio a este mundo para nos livrar da servidão do pecado. Jesus veio a este mundo para nos livrar da escravidão de Satanás. Jesus veio a este mundo para libertar o homem. Você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e isso não vem de vós, mas de Deus, que faz todas as coisas. Terceiro cálice, versículo diz aqui ainda 6: e vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Queridos, esse é o terceiro cálice. Foi exatamente esse cálice que Jesus, ele celebra, toma aqui, nesse momento, com os discípulos, depois da ceia. 2 primeiros eram usados antes de comer o jantar, a Páscoa, o Cordeiro. Eles lavavam as mãos, era recebido pelo Senhor da casa, eles lavavam as mãos e eles cantavam um hino, um salmo. Depois eles bebiam o cálice misturado, diluído, e depois eles sentavam e começavam ali a tratar do rito. Depois eles tomavam o segundo cálice. Quando eles tomavam o segundo cálice, então eles tinham toda a ceia, todo o jantar, e aí ele entrou nesse ponto aqui: e vos resgatarei com braço estendido, com mão, com grandes manifestações de julgamento. Jesus, ele pega o terceiro cálice, e ele está dizendo aqui, nesse momento que ele pega este cálice, na continuação, quando cada um come o quanto quiser, porém, sempre enquanto durar o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser comido assado, com ervas amargas, como diz Êxodo 12. Ele tinha que ser comido
tinha as fissuras por completo. Então, fala da mente de Cristo, fala das entranhas, do coração, fala comer por inteiro, não tinha que deixar nada de fora. Nós que estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, temos que receber um Cristo completo, não podemos deixar algumas coisas de Cristo do lado de fora. Nosso ser é todo dele, ele deve preencher todos os espaços da nossa vida. Então, ele pega o terceiro cálice, e é o cálice da redenção, e a palavra de Deus é o cálice da salvação, e Jesus, o nome Yeshua, quer dizer, lá em Mateus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus, ele veio para libertar dos nossos pecados, ele veio para fazer uma aliança conosco, ele veio instituir o cálice da nova e da eterna aliança, diz ele, no meu sangue. Ele é o nosso Salvador, ele já efetuou a redenção. Lá em Hebreus diz que tendo, pois, irmãos, intrepidez, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue do Cordeiro, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne. Ele já abriu o caminho para mim e para você. Hoje eu estou trilhando o caminho que ele trilhou, eu estou vivendo a vida dele, a vida que ele veio trazer. Ele disse: vida com abundância. Quem está em Cristo vive na dispensação da nova aliança, vive dependendo dele. Ele bebeu cálice da nova e da eterna aliança, está vivendo debaixo da guarda, da proteção. Ele está vivendo nesta aliança, e esta aliança é eterna, mas debaixo da obediência. Nós não vivemos mais debaixo da lei do Antigo Testamento, nós não precisamos mais cumprir os ritos judaicos, mas Jesus disse: olha, eu estou instituindo o meu jantar, a minha ceia. Para quê? Para com os meus discípulos, para aqueles que me amam. Então, lembre-se de mim como alguém que fez algo eterno, algo que vocês têm que se ver em mim, o Salvador, o libertador, mas vocês precisam ver em mim o ato a ser seguido. Jesus é o libertador, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso resgatador, mas nele nós temos paz com Deus, nele nós temos paz de Deus, nele eu tenho comunhão com você. Por causa do sangue da nova e da eterna aliança, eu olho para o pastor Adilson nos olhos dele e tenho vontade de abraçar e dizer: eu te amo, meu irmão. Eu olho para o pastor Pedro e sabemos que somos um em Cristo Jesus. Eu olho para você e sabemos que somos um só pão, um só cálice, que não há mais acepção, que não há mais diferença, porque Jesus é um em todos, ele é um comigo, eu sou um com você. Ele orou para que nós fôssemos um, e o desejo da igreja de Jesus é que vivamos em unidade. A unidade é exatamente o mesmo pão, a unidade é beber do mesmo cálice, a unidade é dizer: eu sou um com você, se tocar em você, está tocando em mim. A igreja é isso, a igreja não é o mundo, a igreja é peregrina aqui na terra, ela está aqui, mas ela tem a garantia de que será arrebatada. Então Jesus, ele pega, depois de falar essas coisas solenemente, ele pega o quarto cálice. Eles cantam o Halel. E quando eles cantam o hino, os historiadores dizem que é o Salmo 115 ao 118. Eles cantaram o hino e saíram para o monte. Estava prestes a morrer, mas estava cantando o hino. Estava perto do sofrimento, mas estava cantando o hino. Estava indo para o monte onde ia ser traído, mas cantou o hino. Oh, aleluia, meu irmão, você não está entendendo. Meu irmão, o inimigo está te acusando, mas você tem que estar cantando o hino. As pessoas estão te perseguindo, mas cante o hino.
Tome o cálice da alegria, tome o cálice de gratidão a Deus, porque você pode cantar em meio a turbilhões e tempestades. Você tem a garantia de que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você, Ele está conosco. Se você é igreja, você pode adorar e dizer: eu canto com alegria em meio às tribulações, porque o meu Jesus me ensinou isso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Esteja de pé, por favor. Aleluia. Se você ainda está no Egito, se você ainda não está debaixo do libertador chamado Jesus, se você ainda não está debaixo de proteção, se você não foi liberto do pecado, da desgraça, da escravidão de Satanás, se você precisa de libertação, chegou o momento de você se render a Jesus. Sai do seu lugar, você que veio visitar, você que foi convidado por alguém, você que quebrou a aliança, você que está distanciado do Senhor, sai do seu lugar, vamos orar por você. Deus vai transformar, Deus vai te dar vitória, Deus vai suprir a tua vida, Ele vai entrar na tua vida agora com poder, com autoridade, Ele vai entrar em ação em teu favor. Há alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Quantos estão felizes por essa palavra? Diga aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe e te dê uma outra oportunidade, amigo, você que ainda não entregou a sua vida para Cristo. Aleluia. Toda vez que eu escuto alguém dizer que está com... Eu faço logo a conta, né? A irmã ainda está me devendo 5 anos. Anteontem, eu fui ao médico. De 6 em 6 meses eu faço a avaliação do meu marca-passo. Aí o médico olhou para mim, olhou lá para o computador e falou: o senhor tem a carteirinha aí do seu marca-passo? Eu fui e dei para ele. Ele falou: mais de 3 anos colocou esse marca-passo e está dizendo aqui que ainda tem validade de mais de 10 anos. Aí Jesus é bom, né? Aleluia. Mas ele não sabe que eu estou esperando a volta de Jesus é hoje. Aleluia. Irmãos, não se esqueça, Jesus pode voltar hoje. Aleluia. Não falta nada mais para Jesus voltar. Fogo, onde já se viu o fogo fazer o que fez nos Estados Unidos. Ninguém parou aquele fogo. Avião, helicóptero, e entre fogo queimou até a hora que ele quis queimar. A água acabando lá com o Oriente Médio, né? Acabando. Jesus, olha para Jesus. A ceia é Jesus. Nós estamos olhando, vamos tomar a Santa Ceia hoje, ainda vamos tomar 50 Santa Ceia. Será? Aleluia! Jesus está voltando. Graças a Deus. Nós vamos ler, meus irmãos. Eu abri minha Bíblia nos 2 textos. Lucas 22, e passei lá, falei, não, eu vou ler 1 Coríntios 11. Aí o pastor do Orefã pegou Lucas 22, né? São os 2 textos mais completos para a ministração da Santa Ceia. E nós lemos assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto,
qualquer, isso aqui é muito importante, viu? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e a mulher também, né? A si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aqui nós resolvemos ler o texto completo. A ceia é muito importante. Não deixe de tomar a Santa Ceia por qualquer coisinha. Às vezes a pessoa, porque uma mãe disciplinou um filho lá e bateu com um pouco mais de força, não quer tomar a Santa Ceia. Ou teve uma discussão, um marido com a esposa, uma palavra, outra, não vou tomar a ceia. Não é assim, não. E vai lá logo e acerta as contas, pede desculpa, peça perdão e tome a Santa Ceia do Senhor. É uma hora muito importante. Glória a Deus. Tendo dado graças, partiu o pão. Pastor Adilson abençoando o pão para a Santa Ceia. Senhor, nós te louvamos por este pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, porque o mesmo em nossas vidas nos traz cura, saúde e libertação, ó Pai. Nós te somos gratos por este pão. Aleluia. E em tudo te agradecemos em nome de Jesus. Eu tomando o pão e deu graças, partiu o pão. Aleluia. Podemos tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus. Pastor, veja aqui o que... Aleluia. Vamos ouvir nossa juventude louvar ao Senhor nesta hora, adorando ao nosso Deus. Amém. Vez que a trombeta tocar, uma grande
se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses já se ficarão. E quando pela 6ª vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a 1/3 parte da população. E quando o 7º anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados diante de Deus se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. De pé, meus irmãos. Enquanto os adolescentes estão recebendo pão, o versículo, o maior versículo da Bíblia. Tudo é bom ali, mas é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu sangue, que é dado por vós, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Pastor Donifan, consagrando o cálice para o serviço do Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos pelo privilégio de celebrarmos, ó Deus, a ceia do Senhor. E agradecer-te, ó Deus, pelo sangue derramado no Calvário, que está, Senhor, sendo um memorial. Em minhas mãos este cálice para a glória dos feitos de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. Tomemos assento, irmãos. O Fadigue cantando enquanto o cálice é distribuído. E você vai receber o cálice, não tome logo. Algum que não sabe disso, depois que nós
confraternizarmos, trocarmos o nosso cálice com o nosso irmão, dizendo que estamos em perfeita comunhão. Depois, então, tomaremos o cálice. Deus, eu já te vi na sarça ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pecou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Filho, tu te posiciona na fenda daquela rocha, que já já eu vou passar e tu me vê de costas. A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória. A minha casa está cheia de glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória faz o inferno abalar. Esse aqui foi para me apresentar com glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Receba a minha graça que desceu nesse lugar. A minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória
ela vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Então receba, receba, receba. Enquanto o coral da União Feminina está recebendo o cálice, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu queria que você recitasse tudo comigo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que estamos participando dessa Santa Ceia. E disse Jesus, aleluia. E disse Jesus, bebei dele todos. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Bebamos. Aleluia. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos à tua presença. E mais uma vez, que um dia será a última vez. Mas por enquanto o Senhor Jesus não voltar, estamos comemorando a nossa grande vitória, a salvação que o Senhor nos propôs, derramando o seu sangue em nosso lugar. Obrigado, Senhor. E agora, meu Deus, meu Pai, segundo a tua palavra, tu levaste sobre ti todas as nossas doenças e enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, Senhor, nós ministramos uma bênção de cura para quem está enfermo, para aqueles que estão em algum lugar e alguém intercede por ele neste lugar. Cura, liberta, faz obras maravilhosas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Joel, alguma coisa mais? E a festa continua. Vamos terminar com a bênção apostólica e abençoando o Rio de Janeiro e o Brasil. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro e Brasil, não se esqueça, nem agora nem nunca, até que Deus nos dê a vitória completa, que será o último dia que a igreja estiver aqui na terra. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.